Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à Quinta Literária, a terceira Quinta Literária da União Brasileira de Escritores. Eu sou Rogério, sou secretário-geral da entidade, tenho aqui comigo o presidente Ricardo Ramos Filho, além do nosso convidado, Jefferson Tenório, eles já vão conversar com vocês. Em março de 2020, ainda no início da gestão do Ricardo Ramos Filho na UBE, nós organizamos, no contexto da pandemia, as terças literárias. Elas eram entrevistas, como esta aqui de hoje, com autoras e autores, só que eram entrevistas online, que nós transmitimos inicialmente pelo Zoom, depois começamos a transmitir, as pessoas podiam entrar na sala do Zoom e podiam assistir pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Essas entrevistas com autoras e autores que refletem a riqueza e a diversidade da literatura brasileira contemporânea, nessas entrevistas nós conversamos com o próprio Jefferson, conversamos com Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira, Micheline Verunski, Ana Maria Martins, Heloísa Buarque de Holanda, uma infinidade de autoras e autores e personalidades ligadas à literatura brasileira contemporânea. O resultado desse trabalho está online na nossa página no YouTube. Mais de 3 anos depois, a gente tem mais de 100 entrevistas lá, disponíveis gratuitamente para quem quiser assistir. No semestre passado, nós entendemos que o momento pede os encontros presenciais. Pela potência desses encontros, em sentido amplo, das trocas afetivas e, claro, das trocas intelectuais, artísticas, literárias. Assim, em parceria com a Biblioteca Alceu Amoroso Lima, a UBE tem organizado as quintas literárias. Em agosto nós recebemos a Micheline Verunski. Em setembro, mês passado, recebemos Rafael Galo. Hoje vamos bater um papo com Jefferson Tenório. Eu quero abrir essa noite agradecendo, em primeiro lugar, ao Marcos Triches, que é o gestor da biblioteca, mas que não está aqui presente hoje, mas mesmo assim eu quero deixar registrado o nosso agradecimento ao Marcos. E a Magali de Almeida, que também deve estar aparecendo aí, são os dois coordenadores aqui, gestores da biblioteca, que gentilmente cedem esse espaço para as nossas quintas literárias, e eu quero pedir aplausos para toda a equipe da biblioteca que nos dá esse apoio. Obrigado. Quero agradecer também ao pessoal do audiovisual, né? GG, Gabriel Godoy, Mataus e a Grace, que eu tinha esquecido, desculpa, a gente não tinha se visto. Atualmente o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que vai dar as boas-vindas para todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Boa noite a todas, todos e todos. É muito gostoso esse contato com vocês ao vivo, e eu estou muito feliz hoje em receber aqui o Jefferson Tenório, um escritor que eu considero um dos craques da nossa literatura no momento, possuidor de um texto que eu acho impecável, um texto que eu adoro, um escritor que me faz muito bem ler. Eu sou um leitor muito entusiasmado do texto do Jefferson Tenório, então é muito, muito legal estar com ele aqui, não só porque a gente é amigo, mas também porque eu tenho do meu lado um grande escritor. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Vou te apresentar então para o pessoal. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro em 1977, se radicou em Porto Alegre. Além de escritor, ele também é doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente é colunista do site UOL. Sua estreia na literatura aconteceu em 2013 com O Beijo na Parede, que foi o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Em 2018, ele lançou o romance Estela Sem Deus, esse aqui, e a gente hoje está com as duas edições, então vou mostrar as duas. Essa aqui é a edição do lançamento, de 2018. Esse livro foi relançado em 2022 pela Companhia das Letras, com essa edição nova, essa capa nova. O maior sucesso do Jefferson é esse aqui, O Avesso da Pele, que é um livro de 2020 que levou o prêmio de romance, na categoria romance do Prêmio Jabuti de 2021. Vamos aplaudir o Jefferson Tenório, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Ricardo. Você quer falar alguma coisa? Jefferson,
É assim, eu, como já disse aqui, eu considero você um craque do romance. Eu acho que O Beijo na Parede, Estela Sem Deus e O Avesso da Pele são 3 grandes romances. Eu, particularmente, embora goste, já falei isso para você, embora goste demais do Avesso da Pele, eu tenho um carinho todo especial pelo Estela Sem Deus. Eu acho um primor de romance. Agora, eu observo que nos 3 romances, né, tanto no Beijo na Parede, com o João, a Estela, e também no Avesso da Pele, há muito presente nos 3 livros essa questão da mudança do sul para o Rio, do Rio para o sul, essa questão, esse tema da mudança está muito presente, e muito presente sempre de uma maneira dramática, com um certo dramatismo. Essa é uma questão para você? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Tivemos uma conversa em meio à pandemia, né, online, e agora temos essa chance de poder estar presencialmente conversando sobre literatura. Rogério, que agora é meu vizinho, né? Estou morando em São Paulo há alguns meses. E o Ricardo, que conheci lá em 2018, numa balada literária. Do Marcelino Freire, né? Freire. Eram para ser 3 na mesa, eu, você e a Márcia Tiburi. Ela não veio, nós 2 seguramos a onda, né? Eu não conhecia o Ricardo ainda, o Ricardo não me conhecia. E o Ricardo foi muito afetuoso, muito gentil de me receber, se interessar pelas coisas que eu escrevia. Então eu me senti muito acolhido, assim. E desde que eu tenho vindo a São Paulo, essa é a impressão que eu tenho, assim, né? É uma cidade que eu tenho com todos os seus problemas, mas que tem me recebido muito bem, e por isso acabei escolhendo também essa cidade para morar, que é o que eu estou tentando fazer, porque as viagens também têm sido bastante grande, então, mas é uma cidade que eu gosto muito. E esse trânsito que o Ricardo identificou nos romances, ele faz parte, claro, da minha experiência também, em esse trânsito, principalmente Rio de Janeiro e Porto Alegre. Eu sou carioca, né? E morei no Rio de Janeiro até os 13 anos e acabei indo para o Rio Grande do Sul. E essa mudança foi, de certo modo, dramática e traumática também, em vários aspectos, seja no clima, na temperatura, né? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul tem umas temperaturas, às vezes, muito baixas. E também as questões raciais que me impactaram. Foi no Rio Grande do Sul que eu descobri que eu era negro, né? E nas primeiras semanas já fizeram questão de me acusar, né, de ser uma pessoa negra. E acho que esse processo, então, de mudança acabou afetando também a minha escrita. E por isso que os meus personagens acabam sempre nesse trânsito, né, nessas idas e vindas, ou Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? Isso está presente no Beijo na Parede, está presente no Avesso da Pele e está presente também no Estela Sem Deus, né, que é esse trânsito. Então acho que faz parte aí da minha trajetória e é algo que me afeta. Você falou da diferença que foi sair do Rio, que é uma cidade muito mais miscigenada do que Porto Alegre, para ir para o Sul. Mas o Brasil, de uma maneira geral, é um país racista. Esse racismo você ainda não percebia no Rio? Foi mesmo só perceber mais explicitamente no Sul? O que acontece, e é o que eu percebo também aqui em São Paulo, é uma sensação de diversidade.
Eu digo sensação porque a gente sabe que não é bem assim, né, que as coisas acontecem. É só você ir para um bairro um pouco mais elitizado que você percebe que tipo de pessoas estão ali, né? Mas, de modo geral, quando eu estou em São Paulo, eu tenho esse sentimento de diversidade, né? No Rio de Janeiro, de certo modo, também eu tenho esse sentimento de diversidade. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul, em momento algum, e eu sempre me senti um pouco estrangeiro, um pouco não, bastante estrangeiro. Eu acho que eu nunca consegui me integrar à cidade propriamente. Era como se eu estivesse num espaço em que eu sentia um certo incômodo de estar em vários espaços daquela cidade. Poucas vezes eu me sentia bem e acolhido na cidade de Porto Alegre. Isso tem a ver com a população majoritariamente branca, né, que tem no estado do Rio Grande do Sul, e também pelo fato de eu transitar nas periferias e no centro, né? Então esse era o meu trajeto dentro da cidade de Porto Alegre, né? Eu morei em vários bairros periféricos de Porto Alegre, mas eu circulava muito pelo centro, né? Então o que eu percebo é que no Rio de Janeiro, talvez não, eu tenho certeza que eu devo ter sofrido racismo, e a minha família também deve ter sofrido racismo, mas talvez tenha sido um racismo no âmbito estrutural, não no âmbito pessoal, né? No sentido de não havia uma acusação, não havia um enfrentamento ou uma ofensa direta. No Rio Grande do Sul havia essa ofensa direta, essa ofensa pessoal, né? Então acho que isso marcou a diferença para mim em relação ao racismo e essa diferença. O que eu quero dizer é que existe racismo em todos os lugares, né? Mas ele se dá de maneiras diferentes, de maneira diferente, dependendo do lugar onde você está. Legal. Eu vou querer ler um trecho aqui. Eu falei ainda há pouco, eu falei para todo mundo que eu sou apaixonado pelo Estela Sem Deus. Eu acho que o Estela Sem Deus ele tem uma abertura. No começo, logo no começo do livro, a Estela vê um passarinho morrendo. E esse passarinho morre e ela fica muito aflita em presenciar essa morte e vai falar com a avó, tá? Então eu vou ler um trechinho do que tem do livro antes de fazer essa pergunta, tá? Então a avó da Estela se chama Delfina, a avó Delfina, né? Então, a avó Delfina diz assim, a menina fala da morte, né? E a avó Delfina, se referindo à morte, à vida, ela diz assim, não há durante quando se morre, há somente um estar ou não estar mais na vida. Eu achei isso muito bonito, né? E aí, pensando nas questões de morte, né, é mais uma questão com a qual você lida muito nos seus livros. O Estela Sem Deus começa com essa questão da morte, né, e termina também muito com essa questão da morte presente, né? O Avesso da Pele é um livro em que o assassinato está muito presente, né? Um assassinato de uma pessoa negra, né? E aí eu queria um pouco te perguntar isso. É para você essa questão da morte muito presente na sua vida? Eu acho que sim, porque olhando para a minha trajetória e das muitas vezes em que eu passei muito perto da morte, né, por questões... isso, eu acho que é quase que um complemento, né? No universo racista, sim, a morte é sempre uma ameaça presente, né? Ela é uma ameaça e olhando assim para o passado, eu percebo que
a minha vida acabou se organizando de modo que, aos poucos, eu começasse a ter uma consciência social e racial, e depois dessa consciência racial e social é que eu começo a entender melhor a dinâmica das coisas que vinham acontecendo comigo, porque tudo era muito naturalizado, né? Lembro de sair de festas, por exemplo, na adolescência. Então já era esperado, eu e os meus amigos, que a gente ia ser abordado pela polícia. Isso não era nem questionado, assim, era algo. Então era tudo naturalizado e ninguém se perguntava por que isso acontecia, né? E o fato de você ser abordado pela polícia, você tinha que ter várias condutas, assim, condutas para que você continuasse vivo. Então isso é passar perto da morte, muitas vezes, né? Depois, quando eu entrei na faculdade, e aí comecei a ler, a estudar e tal, eu tive contato com o existencialismo, principalmente o existencialismo materialista do Sartre, e ali eu comecei a tomar um outro tipo de consciência, assim, né, sobre a reflexão que eu comecei a fazer da própria morte, né? E acho que nesse momento eu comecei a me interessar no sentido que eu precisava enfrentar esse tema, que é um tema dramático para todos nós, né? E no início eu achava que os livros poderiam me ensinar alguma coisa, me ensinar a viver, né? Mas hoje eu não acredito muito nisso, né? Eu não acredito que os livros deveriam nos ensinar coisas. Os livros não deveriam nos edificar, né? Eu acho que os livros deveriam nos dar vontade de viver, vontade de viver várias experiências, várias vidas, né? E isso é falar da morte, né? Então, os meus livros, o Avesta Pele, embora fale de um assassinato, 90% do livro, 99% do livro é sobre a vida do Henrique. O filho está recordando, inventando essa experiência do pai, mas ele está falando dos afetos, das contradições, dos erros e acertos desse pai. Ele está falando da vida, né? Então, o Stella também, né? O Stella ele está falando de uma menina que quer ser filósofa, e ela consegue esse, digamos, título de filósofa quando ela aprende a dizer não. Toda a jornada dela é parar de dizer sim e ter o ímpeto de dizer não. E aí é que ela se torna filósofa, né? Quando ela tem esses mecanismos internos que fazem com que ela... E dizer não... Negar, inclusive, uma religião opressora. Negar a religião opressora, negar um casamento forçado, negar um filho forçado, negar... todos esses homens que vão aparecendo no caminho dela, o pastor, o pai, o irmão, o tio, ou seja, essas pessoas que vão fazendo com que a Stella impeça de ser ela mesma. E se tornar filósofa é justamente viver sem Deus, esse Deus masculino, opressor, patriarcal e assim por diante. Jefferson, vou fazer um movimento de saída especificamente dos teus livros para a gente pensar. Eu queria te perguntar sobre o momento que a gente está vivendo na literatura brasileira, porque se a gente pensar, temos você, vou só pensar assim de cabeça, não fiz uma lista metódica. Conceição Evaristo, a gente estava conversando lá fora, vai receber o prêmio Juca Pato agora na Flitabira. Itamar, fenômeno recente da literatura brasileira. Reedição, assim, o pessoal está encontrando Maria Firmina dos Reis, autora, primeira autora abolicionista negra maranhense, né, lá do século XIX, do momento do romantismo, mas escapa aquele romantismo canônico. Carolina Maria de Jesus sendo reeditada pela Companhia das Letras. Então, assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte: evidentemente, a literatura de autores negros conquistou algum espaço. Então, a minha pergunta o que já conquistamos e o que falta conquistar?
Falta conquistar o mundo. A gente vive numa primavera literária negra. É um momento de celebração. Eu fico muito feliz de poder entrar numa livraria e me deparar com muitos livros de autoria negra, indígena. É realmente uma mudança bastante significativa, né? Na feira de Paracatu, depois de um evento, eu e Conceição Evaristo nos encontramos ali na praça e os escritores estavam no restaurante já prestes a começar a jantar. E a Conceição pegou no meu braço e a gente entrou no restaurante juntos, né? E eu vi que os escritores que estavam na mesa nos olharam. E ela parou, olhou para aquela cena, olhou para mim e falou: Jefferson, você viu o que acabou de acontecer agora? E eu disse: não. Então eu vou te contar. 2 escritores negros entraram no restaurante e nós não somos os únicos. E ela disse isso com os olhos cheios d'água. E aí eu olhei para aquela mesa e, de fato, era uma mesa repleta de autores negros. Talvez eu não tenha visto um evento em que, se eu não me engano, talvez a maioria fosse de autores negros. Foi uma celebração e foi um momento muito bonito. O que aconteceu em Paracatu, realmente... o Afonso Borges, né, que é um dos curadores e criadores, foi muito feliz em fazer um evento como esse. Então isso mostra que, de fato, conquistamos um espaço, né? E arrisco a dizer que é um caminho sem volta. Temos aí muitos escritores negros escrevendo, novos escritores, e é fruto de uma luta histórica do movimento negro, de intelectuais negros, lá da década de 70, e chegamos até aqui em função dessa luta, então não chegamos sozinhos. E isso também tem a ver com a entrada de pessoas negras na universidade, então as cotas raciais é uma revolução silenciosa, foi uma revolução silenciosa, porque permitiu que houvesse uma demanda por uma bibliografia diferente daquela que era oferecida, né? Agora a luta é colocar mais docentes negros na universidade, né? Não basta apenas os alunos, mas temos que ter também professores negros. Além disso, o mercado editorial também entendeu, e aí com um pensamento bem marxista, né, de entender que há uma dinâmica também mercadológica que entende que autores negros vendem, e vendem muito bem, né? A gente tem aí vários fenômenos acontecendo, o maior deles é o Itamar Vieira Júnior, mas a gente percebe que houve essa mudança do mercado editorial também, que entendeu tardiamente que a literatura negra também dá lucro, né? Eu considero... Eu considero, Jefferson, até certo ponto, você é um pouco injustiçado, e já vou te explicar por quê. Eu considero você um dos melhores textos da nossa literatura. E, no entanto, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Em quase todas as entrevistas que a gente tem você presente, o tema do racismo está muito presente e eu vejo pouca gente falando do seu texto, falando do quanto seu texto... você é um autor que a gente vê. Você não escreve de qualquer jeito, você é um cara que procura a palavra, trabalha o texto, trabalha a palavra, escolhe a melhor palavra. O teu texto é um texto muito limpo, você diz as coisas de uma maneira
muito bem dita. É um texto que deveria ser também analisado sob esse aspecto. As pessoas que te entrevistam deveriam também estar atentas a isso. E eu não percebo tanto essa atenção. Isso, de alguma maneira, te incomoda? Você já refletiu sobre isso? Depende muito, primeiro, aonde eu estou falando, para quem eu estou falando, e também reflito sobre a recepção do livro. Porque cada leitor vai ter a sua chave de leitura para entrar no livro, né? E algumas pessoas vão usar o racismo, outras pessoas vão usar o luto, outras pessoas vão usar a violência policial, relações afetivas, tudo que o Avesso da Pele envolve, né? Na questão do racismo, o que acontece algumas vezes, e talvez seja o que me preocupa mais, é quando você reduz a literatura à temática do racismo, né? E eu já andei falando em algumas entrevistas que o racismo não é um tema para mim. E aí as pessoas ficam um pouco confusas, né? Tá, mas para aí, o seu livro fala, né, de várias experiências que o autor, que o personagem vai, o autor também, mas que o personagem vive situações de racismo. Mas veja, se eu partir da ideia de escrever um livro colocando racismo como tema, eu não vou fazer literatura, não vou fazer arte, né? Eu vou fazer outra coisa, né? Que também é importante, né? Você fazer um texto que seja um texto de denúncia, um texto que seja mais direto, que comunique de maneira mais objetiva, né? Que não é o que eu faço quando eu me proponho a fazer literatura. Então, eu costumo dizer que o racismo não tem valor estético para mim. Ele não é algo que me move no sentido de fazer arte. O que me move são as relações humanas, são as relações familiares, são esses sentimentos, colocando aqui entre aspas, que são sentimentos universais, né? O amor, o ódio, a indiferença, né? Que são temas que fazem parte da nossa Constituição. O racismo não faz parte da nossa Constituição. É uma deformação, é um subproduto do ódio, e como subproduto do ódio ele tem que ser colocado na lata do lixo, como eu digo. Então eu não posso colocar o racismo como tema principal da literatura, e não é. Mas eu seria incoerente construir personagens calcados na realidade que não fossem atravessados pelo racismo, né? Eu poderia fazer um livro sem tratar, sem colocar o racismo como características dos personagens ou da história, mas eu não seria inverossímil, eu não seria verossímil para conseguir contar a história que eu quero contar. Já me perguntaram se eu faria um livro só com personagens brancos, né? Se eu não me sinto obrigado a escrever com personagens negros, né, e tal. Eu acho um absurdo isso, né? Alguém me propor um negócio desse, porque a história de pessoas brancas está sendo contada há séculos, né? Por que eu, né, vou desperdiçar o meu tempo, o pouco tempo que eu tenho, para escrever personagens brancos, né? Eu vou escrever personagens, vou contar histórias que eu acho que não foram contadas, né, que merecem ser contadas. Então, assim, eu não me sinto pressionado de maneira nenhuma a tratar, a colocar questões como racismo no meu livro. Porém, reduzir o que eu escrevo ao racismo, aí sim é algo que me incomoda. Jefferson, recentemente está sendo publicada pela primeira vez de maneira organizada a obra do Luiz Gama. E uma coisa que me impressiona no conjunto da obra do Luiz Gama é que ele usava a imprensa como apoio para a militância abolicionista dele no tribunal e vice-versa. Então ele combinava
a atividade de jornalista com a atividade de advogado, combinava essas duas atividades, e o jornalismo fez, pelo menos essa é uma impressão minha das leituras que eu fiz do Luiz Gama, dessas edições que são inéditas, ele fez muito exercício, não é só um jornalismo, tem ali um exercício próximo do literário, isso depende um pouco do texto, mas próximo do literário. Esse é o ponto de partida para eu te perguntar das tuas colunas, porque você tem uma atividade jornalística regular, né? Eu queria perguntar, qual que é o papel dessa tua atividade jornalística na tua atividade como escritor? Assim, que papel tem? É um laboratório? Ou é um espaço de militância? O que é porque lá em Porto Alegre você tinha coluna, agora está no UOL, não sei se em Porto Alegre você continua. O jornalismo cumpre que papel nessa tua carreira de escritor? Eu comecei no caderno, segundo caderno da Zero Hora, em 2020, final de 2020, e tinha uma coluna semanal em que eu falava eventualmente de cultura, educação, livros, cinema. Então era nesse sentido assim que era a minha coluna. E aí no ano seguinte fui convidado para ser colunista do UOL. Então eu tinha 2 colunas semanais, né? E aí virou uma coisa insana, porque haja criatividade para você ter criatividade e tempo, né, para você ter assunto para uma coluna semanal, e não dá para ser qualquer coisa, assim, né? Na coluna que eu escrevia, né, na Zero Hora, eu era sempre atacado, assim, eu poderia falar sobre qualquer coisa e vinha alguém me mandar e-mail. Eu tinha um assinante que ele mandava e-mail toda semana, assim, me xingando, né? E aí tinham aqueles sobrenomes cheios de consoantes. E aí ele fazia questão de dizer que ele tinha uma ascendência polonesa, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele me mandava e-mail me xingando, assim, né? Mas era um xingamento assim, caro jornalista, né? E assim, eu não sou jornalista, eu sou escritor, né? Assim, me pagam para dar opinião, né? E aí eu pedi férias de 1 mês, né, para eu descansar, tá, as colunas. Você acredita que ele mandou e-mail dizendo que sentia falta? Cara, jornalista, estou sentindo falta das suas colunas. Porque ele não tinha mais o que fazer, assim. Mas aí eu não consegui mais dar conta de 2 colunas, aí eu pedi para sair do segundo caderno da Zero Hora e continuei no UOL. E o UOL tem uma outra pegada, né? O UOL é algo mais político e um pouco mais factual, assim, né? Então eu tenho que meio que ficar atento, assim, ao que está acontecendo e tentando dar um ar um pouco mais reflexivo, ou seja, sair da mera notícia e trazer algum tipo de reflexão. Agora, esse exercício faz com que eu tenha contato com a escrita praticamente todos os dias, assim, né? Porque eu começo a pensar na coluna 3 dias antes. Às vezes, 4 dias antes, eu já estou pensando o que eu vou escrever. E aí eu fico fazendo tentativas, assim, né? Pego um assunto, começo a escrever, assim, isso aqui não está bom. Já entrou outra notícia, já teve vez que eu já tinha uma coluna pronta e entrou um assunto super importante, cancelei aquela, fiz o texto numa tarde e aí o texto foi. Então isso me dá, assim, uma dinâmica muito grande, assim, em relação à escrita, e que eu acho que é necessário porque eu sou um pouco preguiçoso, assim, para escrever textos. Isso me ajuda na escolha de palavras, na escolha de vocabulário, na ampliação também a disciplina, que é bastante importante, né, e tal. Então, eu acho que nesse sentido me ajuda. E é o espaço da militância, é o espaço de escrever um texto panfletário, ideológico. Quando as pessoas me xingam, elas dizem que eu estou sendo muito parcial, né, com o texto que eu estou dizendo, né? Mas é óbvio que está sendo parcial, né? Isso é um texto de opinião. É óbvio, o objetivo é esse, né? Esse é parcial. Então, eu não sou o jornalista aquele que está fazendo algo neutro. Não, eu estou ali para dar opinião sobre um assunto e ali está a minha ideologia. Então, acho que nesse sentido é um lugar onde eu exerço, digamos, esse papel, né? Falando um pouco ainda dentro desse assunto, Jefferson, você foi
principalmente naquela época em que você deu entrevista para a gente nas terças literárias, quando ainda a OBE fazia o programa online, você estava enfrentando sérios problemas no Sul, sendo agredido, a direita estava muito ativa nas ameaças que fazia a você. Mudou o governo, mas a direita não morreu. A direita continua aí muito ativa. Eu acredito, a gente tem até como mensurar, né, 50% desse país, quase 50%, ainda bem que um pouco menos de 50% desse país ainda é de direita e reacionário e racista e misógino e homofóbico, tudo que não presta. Nós somos um país que dá vergonha. Como que está para você no momento? Você continua sendo agredido ou melhorou? Eu acho que a gente chegou numa, botar também entre aspas, aí, numa normalidade política, né? Isso diminuiu esses ataques e essa agressividade que a gente vinha sentindo. Mas eu não acho que o que tem acontecido no Brasil seja fruto da direita, né? O que tem acontecido é fruto de uma extrema direita fascista, racista, que é muito diferente de um governo de direita conservador. E no meu entendimento, o conservador é aquele que demora a entender as mudanças e ele vai criando mecanismos para que essas mudanças não aconteçam ou que aconteçam de maneira mais lenta. No que aconteceu no Brasil, não foi isso. Foi uma tentativa de genocídio. Tentativa não, foi um genocídio, aniquilação daqueles que pensam diferente, daqueles que agem diferente. Foi um plano, né? Foi um plano, né? Um plano que já estava sendo arquitetado há muitos anos no Brasil e que encontrou esse momento propício. E penso eu que esse momento iria chegar em algum momento, né? Porque nós ainda não resolvemos dois grandes problemas do nosso país, que é a escravidão e a ditadura. Não resolvemos. A gente acha que resolveu, mas não está resolvido. São ainda movimentos inconclusos e que ainda reverberam e continuam reverberando. E não me parece que isso... Concordo, acho que a anistia não permitiu que a gente resolvesse. Exato, né? Exato. E por mais que a gente tenha agora um governo de esquerda, ou dito de esquerda, nós ainda temos aí um trabalho muito grande para que a gente possa impedir que essa extrema-direita retorne ao poder, né? Porque a gente viu onde nós chegamos, e o que nós vivemos foi um grande pesadelo. Imagina, a pandemia e um governo de extrema-direita, tudo junto, é realmente o fim dos tempos, né? Mudando um pouquinho de assunto. Está dando tempo para você escrever? O que vem aí? Quais são os seus planos? Tem algum romance aí em vista? Eu estou muito curioso, porque eu vejo muito você, encontro você nas feiras, e como escritor eu sei também que às vezes é difícil para a gente achar tempo para escrever. Você está conseguindo? Muito pouco do que eu queria, né, escrever. E no ano passado eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos como professor visitante, e eu ia ficar fiquei 5 meses lá, né? E meu plano era o seguinte: como eu ia dar uma aula por semana na universidade, de 2h30, eu teria os outros dias, né, para poder escrever, né? Doce ilusão, né? Porque o que aconteceu? Primeiro, que antes de eu viajar, 2 dias antes de viajar, a editora me pediu para eu assinar, eu sei que é perrengue chique, mas eu vou dizer isso. A editora pediu para eu assinar 400 livros, 400 exemplares do Avesso da Pele. Eles estavam com uma campanha, né, e tal. E aí eu assinei os livros, né, os 400 livros,
E quando eu botei o pé nos Estados Unidos, eu comecei a sentir uma dor no cotovelo. Assim. E eu pensei, mas que estranho, nunca tinha sentido uma dor dessa, né? E tá. Aí passou mais 2 dias, a dor começou a irradiar para o braço, para o punho. E aí eu descobri que eu estava tendo um troço chamado tendinite, né? Eu descobri que eu estava começando a ficar velho. E aí eu comecei a botar bolsa de água quente, depois disseram que era para botar gelo e tal. Só sei que eu passei todo o tempo nos Estados Unidos com aquela dor infernal, né? Que quando eu começava a digitar alguma coisa, o meu dedo doía, e aí doía todo o braço. E aí eu comecei assim, tá, então eu não vou escrever, né? Já que não é para escrever, eu não vou escrever. E além disso, também eu comecei a receber convites para dar palestras em outras universidades no próprio Estados Unidos. E aí eu comecei a aceitar convite, quando eu vi eu estava fazendo uma viagem por semana, né? E aí também foi tudo por água abaixo, assim, na tentativa de achar que estando fora eu ia conseguir escrever. Aí eu volto para o Brasil, aceito também uma série de convites, e aí eu entrei nessa, assim, nessa roda viva, né? E essa luta para conseguir encontrar um tempo para escrever. Mas eu tenho encontrado, e acredito eu que no próximo ano teremos aí um livro novo. Eu acho que agora, porque da outra vez a gente a gente demorou para abrir para o público e a gente acabou não deixando o público fazer pergunta. Eu acho que hoje a gente poderia dar mais espaço para o público. Vamos fazer isso? Glauber, sou o Glauber. Tudo bom, Jefferson? Acho que mais ou menos na linha da última pergunta, quando tu consegue escrever, né? Como que é o teu processo criativo, assim mesmo? Como foi o processo do Avesso, que eu acho que é o mais recente, talvez esteja mais fresco na cabeça. Como que foi? Imaginar primeiro a história, primeiros personagens, como é que tu articula as coisas? É aquele método que tu pensa primeiro toda a história, já sabe o que tu vai escrever, o que vai construindo com o tempo, como é que é esse funcionamento? Glauber, obrigado pela pergunta. O Glauber já me entrevistou lá no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, né, jornalista, escritor também. E o processo criativo depende de cada projeto de livro. Geralmente começa de maneira caótica e meio sem saber para onde vai. Ao contrário de alguns escritores, não sou nada organizado, assim, né, no sentido de fazer plano, número de capítulos, quem são os personagens. Eu começo com o nome de personagem, lá pelas tantas eu mudo e eu esqueço que o nome do personagem era outro. Então é um pouco meio assim, confuso, assim. Tanto que eu tenho muita dificuldade em dar cursos de escrita criativa, porque explicar o meu método é difícil para mim, assim, né? E aí eu fico até um pouco assustado, porque quando eu começo a entender o jeito que eu escrevo, eu penso que é uma coisa meio insana, assim, porque são vários documentos que eu vou abrindo e vou escrevendo em documentos diferentes, não é no mesmo, porque eu preciso visualizar, né, vou dando título, né, para o assunto que eu estou colocando ali, e aí depois eu junto tudo. E essa hora de juntar tudo que é o grande drama, assim, né, porque é um quebra-cabeça que eu vou montando, assim. Então eu não tenho assim um projeto pronto, mas eu tenho uma certa ideia de onde eu quero chegar. Uma certa ideia do que eu quero fazer, o percurso que esses personagens vão ter que fazer, isso eu tenho. Mas como eles vão chegar lá do outro lado, isso se dá enquanto eu produzo. E também enquanto eu falo do que eu estou produzindo com pessoas próximas. Tem escritor que não gosta, né, que guarda 7 chaves, aquilo que ele está escrevendo. Eu não, eu gosto de falar com pessoas próximas, porque parece que eu vou resolvendo os problemas
que eu não estava conseguindo sozinho. Então, quando eu falo do que eu estou escrevendo, o que eu estou fazendo, parece que as coisas vão criando corpo, assim, né? Vão criando materialidade no que eu estou escrevendo, né? No caminho, Fernando Dezena, no caminho, continuando a pergunta do nosso amigo, essa, vamos dizer, bagunça criativa te fez perder já muitos trabalhos? Começa, não chega a lugar nenhum e abandona e começa um outro trabalho. E queria saber também se os textos curtos, contos, por exemplo, você já arriscou, pensa em fazer, ou tem algo preparado nesse sentido? Os textos curtos, contos, por exemplo, né, eu só faço sob encomenda. Eu tenho muita dificuldade em escrever histórias curtas, e eu fiz uma pesquisa assim, do que eu já escrevi de contos, e eu tenho um número até considerável assim, de contos, mas nenhum deles foi sentar na frente do computador e eu vou escrever um conto, né? Todos eles foram por encomenda, antologia, para jornal. Nunca foi assim algo natural, né? Sempre foi. E qual é a outra pergunta agora? Nesse processo criativo seu, se já teve trabalhos que você sim. começou e depois falou, não vai chegar a lugar nenhum, deixa, joga fora, rasga? Olha, não aconteceu exatamente assim, né? Com Estela Sem Deus quase aconteceu, né? A primeira versão era uma versão terrível. Me aconselharam a não publicar o livro como ele estava, e de fato cheguei a abandonar por alguns meses, e depois eu voltei com outro olhar sobre o livro. Mas eu não tenho essa experiência de colocar coisas fora. Eu tenho alguns textos que são reflexões, que estão nos meus diários, né? E que eu sei que não vão terminar em literatura, não vão terminar num texto literário, e para mim está tudo certo, né? Que não vire literatura. Mas quando eu me proponho a escrever uma história, eu insisto nessa história, por mais que eu esteja contrariado, porque quando eu escrevo, eu não sou o personagem, mas eu me sinto literário. Eu tenho um sentimento de literatura que toma conta de mim, e nesse sentido eu aposto naquela história que eu estou contando, mesmo que no final saia um livro ruim. Mas eu não costumo começar um romance e aí... tanto que eu escrevi só 3 livros. Eu não tenho assim outros romances que eu tentei e não deu certo, porque a minha experiência de escrita são esses 3 livros. Tá? E agora o 4º livro que eu estou fazendo, mesmo que eu ache que não esteja bom, mas eu vou até o fim com ele. Então eu não tenho... Sabe aquela imagem do cara que está lá na máquina de escrever e aí arranca, põe fora e não sei o que e tal? Eu não sou esse, né? Eu não sou esse, não. Eu sou o que... eu vou lá e tem mais uma coisa. Quando eu decido escrever um romance, é porque essa história já está em mim há muito tempo. Né? Então, o Avesso da Pele estava antes do Beijo na Parede. O Avesso da Pele já era uma tentativa minha de contar a história da vida de um professor lá atrás. O Estela Sem Deus é a mesma coisa. Então, não é algo que é fruto de algo que eu penso agora. Né? É algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo. Então, quando ele vai para o texto, quando ele se torna a literatura, é porque eu já trabalhei isso antes. Né? Então, isso também me dá uma certa segurança de entender que o livro que eu me proponho a fazer é um livro que eu vou conseguir terminar. Agora, não significa que ele vai ser bom, mas eu tenho essa confiança de que eu vou conseguir terminar o livro, porque essa história já está comigo há muito tempo.
Boa noite. Então, eu estou achando muito interessante a história dele, os livros. E eu queria fazer uma pergunta. Você pega trabalhos assim com textos reais, que alguém quisesse assim fazer um livro de textos reais de vidas vividas nesse século? Se alguém te apresentasse assim um rascunho, você teria interesse? Acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Se alguém te apresentasse assim uma história, né? Tipo assim um rascunho, você se interessaria em conhecer a história ou talvez pudesse fazer um livro? Bom, depende qual é a intenção da pessoa, né? Assim, se a pessoa quer que eu leia o texto e aí eu diga alguma coisa sobre o texto e faça alguns apontamentos, sim. Agora, se a pessoa quer que eu escreva a história dela... Não. Lê o texto, né? Faça algum apontamento Sim. E ver se é possível fazer um livro. Ah, sim. Isso, na verdade, esse é meu trabalho, né? Esse é o trabalho. Esse é meu trabalho. Eu sou editor também. Entendi. E tenho uma editora chamada de Adorim, já fazendo aqui o merchan. Adorim? De Adorim. Do Guimarães. Entendi. Isso. E temos recebido originais, né? Uhum. E o meu trabalho é esse, é ler os originais, os que a gente acaba escolhendo depois eu edito. Então é uma outra parte também da minha vida, que é essa de ler muitos textos, né? Então, que eu tenho uma filha que é artista, tá? E ela sempre fala para mim, escreva esse livro. Ela pede para mim escrever o rascunho. Ela sempre está me insistindo em escrever. Eu pretendo escrever esse rascunho. E então eu teria que escolher um escritor assim que eu gostasse para que e você talvez me interessou. Obrigado. Tá ok? Até vou comentar com ela, tá? Obrigado. Ela é atriz e produtora e sempre fala para mim: pegue um caderno e me escreva essa história que eu conto para ela. Então é isso aí, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou Obrigado. fazer um comentário com ela e gostaria de ter o seu cartão. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Jefferson, tem uma pergunta parecida com aquela que eu fiz do jornalismo. Queria perguntar do curso de letras. Porque acho que todo mundo que entra na faculdade de letras entra com vontade de virar escritor. 99% não vira, mas não é seu caso. Mas pelo que você está contando do processo criativo, aquela teoria toda, aquele repertório todo que a faculdade de letras nos dá, não interferiu aí no processo, mas interfere todo aquela... é isso mesmo, todo aquele repertório da faculdade de letras ajuda na escrita. Não, como editor eu tenho certeza que sim, mas na escrita, na literatura, no processo, consciente ou inconscientemente. Sabe que eu entrei no curso de letras sem saber exatamente o que acontecia lá, né? Então, assim, eu entrei sem perspectiva nenhuma porque eu não tinha as informações básicas para saber o que era um curso de letras. Eu fui parar lá porque era o curso mais barato que eu podia pagar. Eu lembro que na época era R$175 e eu acho que o salário mínimo na época era por aí, né? Então era equivalente a um salário mínimo. E era o que a minha mãe, na época, disse que poderia fazer um esforço. Minha mãe era empregada doméstica na época. Poderia fazer um esforço para que eu pudesse fazer uma faculdade. Seja qual for, eu tinha que entrar na faculdade. Ter o curso superior. Eu sou um arquiteto frustrado, né? Porque eu queria ser arquiteto, eu gostava de desenhar prédios e tal. Então, na minha cabeça, se eu fosse fazer alguma coisa, era ser arquiteto. E aí, como a faculdade de arquitetura era muito cara, né, e eu não tinha condições de estudar para fazer o vestibular numa universidade federal,
Eu decidi, então, entrei lá numa faculdade a mais barata que tinha, vi os cursos. Na época eu gostava de ler jornais, né, e eu pensei, olha, esse curso de letras parece que o pessoal lê bastante, né, e já que eu leio jornal, então acho que é uma boa. E aí eu entro no curso de letras, assim, e me deparo com uma outra coisa que eu não fazia ideia. Assim, na minha cabeça, o pessoal lia bastante Machado de Assis. Era isso que eu entendia, né? E aí, quando eu chego no primeiro semestre, a professora me apresenta Homero, Ilíada, sei lá, Cervantes, Shakespeare. E eu pensei, gente, quem é esse povo? Eu nunca tinha tido contato. Assim, eu tive um professor no cursinho que me mostrou alguns livros de literatura. Então, eu tinha uma noção assim, muito longe assim, do que era literatura. Então, eu entro no curso de letras sem ter pretensão nenhuma, assim, muito menos de virar escritor. Assim, escritor era algo... assim, primeiro que não tinha escritor negro no meu imaginário. Um escritor chamado Jefferson também, né? O Machado de Assis era branco na época. Então, não ter referência negra como escritores, não ter nenhum escritor com o nome de Jefferson, eu pensei, não tenho condições nenhuma de virar escritor. E professor, aos poucos, foi se apresentando como algo, bom, acho que dá para ganhar a vida fazendo isso aí, né? E aí eu entro como estagiário numa sala de aula, no segundo aninho, para contação de histórias, né? E eu sem contato nenhum com crianças. Na minha casa era todo mundo adulto. E aí eu chego numa sala de aula com uns pequenininhos, assim, sei lá, 8 anos. E aí eu começo a falar com eles como se eles fossem nenezinhos, assim, né? Com diminutivos. E eles me olhando com aquela cara assim de que é esse cara? O que esse cara está falando? E é assim que eu entro na sala de aula, assim. E aí, aos poucos, a docência foi tomando uma dimensão tão grande, eu comecei a tomar uma paixão, um amor por dar aulas, que eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E aí eu vou para a escola pública, faço 1000 projetos, trabalho com todas as séries possíveis, desde do 5º ano até o ensino médio, o EJA. Foram 19 anos, né, de sala de aula, né? Então, a minha vontade era me aposentar, bem velhinho, na escola pública, dando aula. Esse era o meu imaginário, assim, de como que eu passaria a minha vida. Mas aí veio a literatura e me raptou, me sequestrou, e eu tive que sair da sala de aula. Faz 2 anos que eu saí da escola do ensino básico. Só um pouco voltando, então em cima um pouco disso. Temos aqui 3 ex-professores. Eu morro de saudade da sala de aula, não sei se o Rogério também. E você? Olha, a sala de aula e a literatura me deram tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Foi a sala de aula e a literatura. A sala de aula me ajudou a entender várias questões relacionadas ao que eu queria fazer, né, da minha vida. Acho que ela resolveu um pouco assim, o que eu queria, porque eu tinha um sentimento de inadequação nas profissões que eu tive, profissões entre aspas, né, porque era para sobrevivência. Então, assim, minha carteira de trabalho, que eu nem sei onde anda, né, mas a minha carteira de trabalho é um mosaico de carimbos, muitos carimbos, né, porque eu não ficava muito tempo nos empregos subalternizados, né, que pagavam pouco, de exploração. E eu sempre sentia um grande incômodo, então eu não conseguia ficar meses nesses lugares. E desempregado, e aí voltava para outro emprego. E aí, quando eu entro na sala de aula e percebo que era um espaço em que eu me sentia à vontade, eu pensei, bom, eu não saio daqui nunca mais, né? Aqui é o lugar que eu vou ficar.
E aí, nessa relação professor-aluno, é que eu vou ter uma experiência que não é só uma experiência profissional, e vocês sabem disso, é uma experiência existencial. Ou seja, esse diálogo com os alunos, constante, todos os dias, faz com que você tenha reflexões muito profundas sobre si mesmo. E eu só consegui me tornar escritor por causa dessa experiência. Eu não acredito que se eu não tivesse essa experiência muito profunda com a docência, eu teria me tornado escritor. Aquele acolhimento que você não encontrou na mudança, você encontrou quando você entrou na sala de aula. Com certeza, com certeza. E assim, estou falando da sala de aula, não estou falando da estrutura educacional. Sem dúvida. A estrutura educacional é outra coisa. Assim, a estrutura educacional faz com que você não queira ficar. Né? Mas quando você fecha, esse movimento de você levantar e fechar a sua porta, e aí agora é você e seus alunos, esse momento é maravilhoso. Né? Porque na sala de aula acontece tanta coisa, nenhuma aula é igual a outra, jamais. Você tem que lidar com problemas naquele momento, na hora. E quantas vezes você não está com um problemão em casa, e aí você chega na sala de aula e aquele problema se desfaz, porque você tem ali outras questões para lidar. Né? Então é um momento muito mágico assim do que acontece na sala de aula. Eu acho que com esse momento tão bonito, com essas palavras tão bonitas que o Jefferson acabou de dizer, a gente pode encerrar. Né? Nós temos aqui um horário bem rígido, das 7 às 8, que a biblioteca nos pede. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente teve aqui um momento muito bom. Eu queria agradecer você, Jefferson. Foi muito gostoso estar com você mais uma vez. Estaremos em breve em Itabira outra vez, né? Mas foi muito bom. Obrigado. Não sei se você quer se despedir. Eu agradeço. Obrigado pelo público. Obrigado também pelo convite. E vida longa aí às quintas, né? As quintas literárias. Vamos aplaudir o Jefferson, gente. Obrigado. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima Quinta Literária.